Olá, bora lá, Prof. Vinícius Gomes, o seu professor pessoal. Estou aqui para esclarecer suas dúvidas, te reforçar em sala de aula, tirar aquelas dúvidas que o professor da graduação não deu tempo, ajudar você a passar no concurso, no OAB, para quem já terminou, à disposição. E hoje eu vou fazer um projetinho novo aqui, um projeto que eu vou iniciar com você aí que está me assistindo. Lembra que eu falo de constitucional, penal e de formas de estudo por meio da neurociência da educação? Hoje eu vou brincar com uma casadinha, vou juntar dois assuntos. A gente vai falar de constitucional e de métodos ou metodologias. Eu quero que você aprenda a aprender e vou dar como exemplo já dando aula de um assunto. Então bora lá? Bora! Para cima. Vamos lá então. Olha só, minha casadinha de hoje é constitucional, aprender a aprender. Bora continuar com isso daí. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de competências e de quadro comparativo. Então, eu vou falar do tema competências de direito constitucional, que é um tema importantíssimo, crucial para quem faz prova de nível médio e não jurídico, ou seja, curso que não exige direito. Tá? Por isso, a Polícia Federal, por exemplo, não existe direito. Né? Tem outras carreiras também. No caso de quem é do direito, a prova da ordem cobra competência de forma indireta. Como é que funciona isso? Ela cobra um outro assunto e acaba citando competência. Na segunda etapa, competência é um assunto crucial. Por quê? Porque toda peça inicia com endereçamento. E o endereçamento é o quê? Uma análise de competências. Né? Além de quem for fazer prova de segunda etapa da OAB de constitucional, que trata do tema com mais detalhes ainda. Pessoa, eu não gosto, não importa. Penal, trabalho, empresarial, todas as outras áreas, elas começam com endereçamento, portanto, começam com competência. Bora então lá, né? O que eu falei aqui? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer com você. O que é quadro resumo, né? Antes você estava esquecendo. O quadro comparativo. O quadro comparativo é uma técnica, metodologia. Eu quero que você aprenda, entenda utilizar, em quais funções que ela é boa, para que ela serve, quando você deve utilizar. Porque há um erro muito grande do aluno de, às vezes, achar metodologias erradas. O primeiro ponto é essa observação importantíssima. Eu brinco que eu sou um péssimo professor. Por quê? Porque eu falo a verdade. E nem todo mundo gosta de escutar a verdade. E a verdade é o seguinte: não tem método mágico para passar em nada, para aprender, para ser aprovado. O ensino, aprender, é igual boi. Ele fica ruminando lá, né? Mastigando, mastigando, mastigando. Aprender é isso. É uma repetição, redundância, né? Que é o termo da neurociência. Você vai repetindo, repetindo, repetindo. E a cada vez você vai elevando, é como se fosse uma mola. Você vai subindo o nível. Porque o aprendizado vai melhorando e você fazendo mais conexões. Então ele não é rápido, ele demora, ele leva tempo. E não tem fórmulas mágicas. Pessoal, mas você posta lá Mnemônico, você está postando sobre quadro resumo, você fala sobre resumo. São ferramentas que te ajudam. Mas a dica inicial é o seguinte: pegar quadro comparativo pronto, fichamento, mapa mental, pode te ajudar se você souber utilizar, mas você aprende fazendo. Por isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Só lendo você tende a decorar, e decorar não dá certo, porque é muita coisa. Imagina um cara que vai fazer prova de juiz, constitucional, administrativo, penal, processo civil, eleitoral, ambiental, consumidor. Estão vendo? É coisa pra caramba. Imagina se você tiver que decorar tudo. Se você não tiver uma memória fotográfica, aquele cara que decora tudo, não serve para você. Então, não usem isso apenas como uma tentativa de facilitar ou de decorar. Agora, olha só. Como é que você pode usar o quadro comparativo? Primeiro, fazer o quadro comparativo vai te ajudar no raciocínio, na memorização, você vai repetir de uma forma diferente, e quanto mais formas distintas você fizer, mais fácil você gravar aquele conteúdo de aprender, de memorizar. Opa, perfeito. Segundo ponto, como é que você usa o quadro comparativo? Para saber o que você sabe e o que não sabe, ou seja, para fazer revisão. Você olha para o quadro, ele é resumidão, ele está lá só com algumas palavras-chave, a mesma coisa vale para o fichamento, para o mapa mental, para o resumo. E você fala assim, opa, vou ler isso aqui, vou dar aula para mim mesmo, vou para frente do Espírito Santo, vou falar sobre isso. Você começa a ler e fala assim, opa, lembrei, opa, não lembrei. O que você lembrou, passou para frente. O que não lembrou, revisa, volta para o caderno, volta para o livro, vai fazer novamente. Isso é um processo que você vai fazer o tempo todo na sua aprendizagem. Beleza? Eu explico mais disso. Vamos continuar aqui para a gente tentar ser rápido, como o aluno gosta, apesar de ser demorado. Olha só, competência. O que é competência? A regra de competência é uma regra importantíssima. Raciocínio é a melhor forma de aprendizagem, hein? Importantíssima por quê? Quando eu falo de competência, eu estou falando do poder
que é atribuído a um determinado órgão para fazer algo. Então, eu concedo o poder a um órgão, a uma instituição, e ele tem uma atribuição que ele pode fazer. É disso que eu falo de competência. Ignorem Shakira e Luna brincando e gritando aqui, tá? Beleza, professor, entendi. Competência é fácil, né? Regra importante de competência? Importantíssima. Por quê? Porque a regra de competência, ela está dentro daquela ideia de limitação de poder. Olha só, vamos lembrar. O direito serve para quê? Evitar o abuso de poder. Beleza, professor, entendi. Movimento constitucional. Eu crio a Constituição para quê? Para evitar o abuso de poder. Tiro o poder das mãos do homem e coloco nas letras da lei. Só se for filósofo falar isso, Aristóteles. Bom, esqueci. Mas bom, é isso, Estado de Direito. No direito constitucional eu tenho limite de tudo, que está lá na Constituição. E olha só, as regras de competências estão na Constituição. Por que elas estão na Constituição? Porque elas vão ajudar nessa limitação de poder. Quando eu limito o poder judiciário, função legislativa, função judiciária e executiva, eu estou tirando o poder da mão de um sujeito só e dividindo entre mais de uma pessoa. E qual que é o objetivo disso? Evitar o abuso de poder. Por isso, toda a Constituição tem que ter limitação de poder. A Constituição também tem o que a gente chama os direitos fundamentais, né, gente? Protege o indivíduo frente ao Estado. Assiste minha aula de liberdade de expressão, liberdade profissional, que eu falo disso, e principalmente a aula de constitucionalismo. Ela vai explicar isso melhor. Estou pulando porque eu estou querendo falar só de um assunto, né? Então, vamos lá. Organização do Estado. A Constituição tem que ter direitos fundamentais, limitação de poder e organização do Estado. Professor, o que é isso? Nada mais é que uma divisão de poder interna. Eu crio entes federativos, no caso uma federação, para evitar o abuso. Eu quero dividir o máximo o poder possível para ninguém ter poder demais, porque quem tem poder, abusa do poder. E eu crio os entes, no caso brasileiro, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Professor, onde que entra isso? Bom, dentro dessa ideia, dessa divisão, a gente começa a criar as competências. Eu até passei slide, mas não é esse ainda não. Vou colocar aqui. Olha só, é esse. É o exemplo. Olha só. Existe hierarquia entre União, Estado e municípios? Não, não existe. O presidente não está acima do governador, o governador não está acima do prefeito, vice-versa. O que eles têm? Competências diferentes. Ou seja, cada um desses entes tem um poder que é atribuído para fazer algo, para exercer uma determinada função. E eu vou dividindo isso. De novo, qual que é o objetivo? Evitar o abuso de poder. E para isso, a Constituição traça as regras de competência. Tá? Ela vai traçar a competência do artigo 21 até o artigo 30. Mas, bom, professor, vamos lá. Espécies de competência. Calma, tá? Estou explicando a constitucional, mas eu vou falar do quadro de resumo. Olha só, espécie de competência. A gente tem basicamente duas regras de repartição de competência no Estado Federal. A gente tem a espécie de competência horizontal, né, da repartição de competência horizontal e da repartição de competência vertical. O que é a repartição de competência horizontal? Essa repartição de competência horizontal, ela é estática, ela é parada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição vai numerar algumas competências, ou seja, o poder atribuído a um órgão para exercer alguma coisa, e ele vai enumerar especificamente, e é estática, isso quer dizer que não há movimentação. Né? Então ele fala, compete à União mexer com energia elétrica, ele fala, compete ao Estado mexer com água, compete ao município mexer com transporte coletivo. Ele enumera e isso não tem como movimentar, isso fica fixo. Essa regra existe no Brasil também. A gente tem competência vertical, que depois eu explico. Olha só, na competência horizontal aplicada no Brasil, a gente tem basicamente duas possibilidades. Eu tenho as competências enumeradas e eu tenho as competências residuais. O que é isso? Optou-se por enumerar as competências da União e dos municípios. E a residual, o resto é do Estado. Então, lá no artigo 21 e 22, eu enumero cada uma das competências da União. Como, por exemplo, emitir moeda. Tá? E no 30, eu enumero cada uma das competências do município. Como, por exemplo, cuidar do transporte coletivo, fiscalizar e gerenciar ele. E os estados? O resto. Tudo que não for da União, que não for do município, que não tiver enumerado especificamente para a União e para o município, será do Estado. Beleza, professor? Entendi. Bem simples. Coloquei um exemplo aqui. Ó. Compete à União. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Olha a Constituição enumerando uma atribuição, uma competência para a União. É ela que vai cuidar aqui. Ó. Então, calamidade pública, seca, inundação, quem que faz a defesa permanente? Ou para a União. Eu brinco que competência serve para você votar.
Né? Se, por exemplo, teve uma seca ou uma inundação e a gente não tem defesa permanente dela, você pode xingar o presidente, você vai reclamar dele, não vai votar nele de novo, não vai reeleger, não quer ele mais. Então, você já ajudou isso. Bom, o que mais, professor? Um exemplo, artigo 30, compete aos municípios, 4, criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. Vai ter uma lei estadual que vai definir as regras para distritos, mas o município que vai criar, organizar, retirar a existência de um distrito e assim por diante. Enumerada, estática, é dele, ele mexe com ela. Professor, tranquilo. Artigo 25, só para complementar, parágrafo 1º, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. O que está falando ali? Olha, se eu enumero da União, enumera do município, todo o resto é do Estado, desde que eu não vedei a ele. Como é que eu vedo? Indicando para os outros. Tá? Então, a competência dos Estados é residual. Professor, compreendi. Bom, agora vamos ver as dificuldades. Olha só. Competência horizontal. Fiz um quadrinho aí para vocês. No artigo 21 a gente tem 26 incisos. No artigo 22 eu tenho 30 incisos. Então, enumeradas são 56 competências da União. E dos municípios? No artigo 30 tem 9 incisos. Muita coisa, não é? É, muita coisa. Cai na sua prova? Cai e cai bastante. Mas bom, calma. Vou chegar no quarto resumo daqui a pouco. Olha só. Competência vertical. Na competência vertical, eu tenho algumas competências, ou seja, poder atribuído a um determinado órgão para exercer alguma coisa, que são conjuntas e outras que são concorrentes. Isso quer dizer o quê? União. Você vai agir em conjunto com estados e municípios nesse assunto. Então, você tem poder para fazer algo nesse assunto. Concorrentemente, quer dizer que os três podem agir e eles vão concorrer entre si. A competência vertical é característica do federalismo de equilíbrio. Tá? Quem vai fazer concurso da Assembleia, Câmara dos Deputados, não jurídico, e principalmente os concursos que pedem expressamente ciência política, teoria geral do Estado, dê uma estudada nas espécies de federação, monarquia e república, Estado unitário, Estado regional, Estado autônomo, que passam a ser assuntos importantes. Dentro da sala do direito, a gente não costuma estudar isso, tá? Se a gente passa mais ou menos por alto, só para introduzir o assunto federalismo. Então não é comum a cobrança disso em constitucional, mas fique atento ao edital. Dá uma lida lá, vê se ele fala alguma coisa de formação de Estado, alguma coisa. Mas feita essa observação, vertical, então, conjunta, os entes atuam, podem todos atuar naquele assunto, ou eles podem atuar concorrendo uns com os outros. Beleza, professor, vamos lá. Vertical, a gente tem as comuns, que estão no artigo 23, e tem as concorrentes, que estão no 23 e 32. Beleza, exemplo. Artigo 23 é competência comum, está grifadinho aí, da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Todos os entes têm que fazer. Os 4, né? Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Percebe que cuidar da saúde é de todo mundo? Lembra da polêmica da Covid? Quem compete fazer isso? Quem compete fazer aquilo? Todos. Tá? Essa é a verdade, a todos. E o STF não decidiu que compete só aos estados e municípios. Ele falou que todos eles têm essa competência comum. Então, todos eles podem cuidar da saúde. Esse é o grande ponto. Não só podem, como devem. É uma obrigação. Não se esqueçam disso. Tá? É importante. Mas eu já até dei a deixa aqui. Olha como é que o assunto é importante. Eu estava meio olhando para a tela, então não sei. Mas, bom, e o assunto é um pouco complexo. Né? Competência é um assunto recorrente. Tá? Ele está o tempo todo no controle de qualidade, porque às vezes os entes entram em conflito. Ou porque eles não querem fazer, ou porque eles querem fazer. Pensa na saúde. Se eu tenho uma doença, e essa doença precisa de um tratamento, eu não tenho dinheiro, não tenho como me tratar. O direito à saúde é um direito fundamental. O que eu quero? Que o Estado me banque. Eu vou no município e falo, eu não tenho dinheiro. Eu vou no Estado e falo assim, é competência do município. Eu vou na União e falo assim, não, é competência do Estado. Opa, olha o conflito aí de competência. Né? Os três se negam. Eu provoco a jurisdição e coloco os três no polo passivo. Né? Então, a saúde é dos três. Eles não podem, dos 4, né, concluindo eles não podem se negar, porque os 4 têm competência para tratar do assunto. Beleza, entendi, professor. Comum por isso, né? Os 4 atuam. Beleza, é isso mesmo. Bom, vertical. Na comum, eu tenho 12 incisos. E nas concorrências eu tenho mais 16 incisos, totalizando 28 só de competência vertical. Professor do céu, quantos incisos? 93 incisos. 93. Professor, o que eu faço?
desespero, o aluno chora. E o que mais gosta do aluno é de chorar. Então ele vai vir reclamar, vai falar isso, vai falar aquilo, vai vir com cara de choro. Ai, professor, pelo amor de Deus, me ajuda e eu vou te ajudar. Né? Como é que eu vou te ajudar? Bom, tem jeito de decorar isso? Tem como resolver isso de forma a decorar algo? E tem que decorar? Para isso, a gente usa das estratégias de estudo, metodologias e métodos de estudo, ou como eu gosto, aprender a aprender. Então, vou ensinar para vocês uma dessas metodologias, né? Que é o quadro comparativo. Antes, uma observação importante. Olha só. Uma das melhores formas de aprendizagem é o raciocínio. É o que eu estou tentando fazer, explicando para vocês. Qual que é o problema do assunto competência? Que não tem necessariamente raciocínio. Em regra, a Constituição define, ela tem que definir. O objetivo dela é o quê? De não deixar muitas funções na mão de uma pessoa só e dividir entre o máximo de pessoas possíveis para evitar o abuso de poder, porque quem tem muito poder abusa. Se eu divido entre várias pessoas, eu diluo esse poder. Então há uma menor chance de abuso de poder. Vamos imaginar o seguinte: o presidente é eleito, ele é católico, cristão e é de ideologia azul. A tendência é que ele tente emplacar isso. Se a educação fosse competência dele, se ele tivesse todos os poderes, ele ia acabar dando um jeitinho. Como a educação é da competência do município e do Estado também, não tem jeito ele implantar a força, por exemplo, uma escola católica que defende a ideologia azul. Porque ele não manda nos estados e municípios. E aí, os municípios têm uma responsabilidade na educação, está lá no ensino, o início, né? Eu sempre confundo o ensino fundamental, o Estado com o ensino médio e a União com o ensino superior. Então percebo que é uma forma de evitar o abuso de poder, que uma ideologia se prevaleça. E eu só consigo fazer isso dividindo. Então percebam que tem uma lógica nas regras de competência. Só que o problema é que na prática eu for definir essas regrinhas. E nem sempre isso vai ter uma regra, vai ter uma lógica. Bom, a primeira forma de não ficar nervoso com isso 93 isso é entender a lógica. Qual que é a lógica? Tem um princípio que rege as competências que se chama princípio da predominância de interesse. Predominância que prevalece. Essa é a ideia do raciocínio. Você entende de decorar. Bom, qual que é a regra da predominância de interesse? A União não é o país todo? Não é grandão? Então ele abrange de interesse geral e internacional. Tem sentido, não é? Porque a União está no país inteiro. Internacional que ela negocia com outro. Fechou. E os estados? O interesse regional. Né? Ele não tem o país todo, ele não tem nada a ver. Minas Gerais não tem nada que acontece com o Acre ou com o Rio Grande do Sul. Mas dentro da região de Minas, sim. Então ele pega o interesse regional. E os municípios, o interesse local, que é mais centralizadozinho. Olha como é que isso ajuda a saber os incisos sem ter que decorar. Pensar. Energia nuclear. A energia nuclear é aquela que tem lixo nuclear, que já teve uma explosão, no caso de bomba nuclear. Caramba, né? A energia nuclear ela pode acertar diversos países, pode acertar diversos territórios, não é? Opa, geral, internacional, competência da União. Moeda. Tem uma moeda só no Brasil, não é? É o real no país todo e é o interesse total. Porque olha só, se tivesse uma moeda em Minas, uma em São Paulo, no Rio, ia ser uma confusão danada para a gente negociar, para a gente trocar, para fazer compras e assim por diante. Realmente, professor, opa, olha o interesse geral. É do interesse de todo mundo questões relacionadas à moeda. Competência da União. Transporte coletivo. Para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o cursinho, para ir para a casa da namorada, do namorado. Opa, preciso do transporte coletivo. Mas é só dentro da minha cidade, né? Não tem nada a ver com a cidade que está a 500 km da minha, é verdade. Então, interesse local. Se é um interesse local, a competência é do município. E o estado, algo regional, né? Imagina, por exemplo, infelizmente no Brasil a gente tem problemas com febre amarela, mas é no país todo? Uma região específica. Então, o estado lida com isso porque ele consegue lidar com mais de um lugar. Se fosse só um município, não dava. Então, eu começo a definir algumas coisas. Regional vai ser um interesse mais amplo que o município e menos amplo mesmo, que é a União. Percebe que eu consigo chegar a algumas conclusões fáceis com essa predominância de interesse e tem sentido. Isso já te ajuda, porque desses 93 incisos, tem vários que você vai ler e você vai saber. Na hora que cair na sua prova, você lê e fala assim, a moeda é a União. Só que qual que é o grande ponto? A prova vai te cobrar moeda, energia nuclear? Ela vai te cobrar aquilo que você pode confundir. Então, a gente vai para a metodologia de estudo,
método de estudo, a gente vai aprender a aprender. Afinal, eu brinco sempre que eu sou o professor que te ensina direito. Eu vou te ensinar uma metodologia para você aprender. Beleza, aprender a aprender. Como é que eu lido com essas situações, como é o caso das competências? Uma das melhores formas de resolver isso se chama quadro comparativo. Por quê? Eu tenho a competência da União, do Estado e do município. Eu não consigo decorar tudo, porque é muito inciso, 93. A predominância de interesse, ela me ajuda a entender, só que nem todas as regras de competência, elas têm necessariamente uma regra de predominância de interesses. Porque o constituinte só teve que definir algumas coisas e nem sempre tem uma regrinha tão clara. E aí que vem o ponto. Porque olha só, o examinador ele não vai te cobrar moeda, ele não vai te cobrar energia nuclear, ele vai te cobrar algo que você possa confundir para analisar se você sabe. Então ele vai te cobrar aquilo que é parecido. Quando você faz um quadro comparativo, você vai pôr União, Estado e municípios e vai colocar lado a lado aquilo que é parecido. Então você começa pelo maior, começa preenchendo da União, você preenche aquele monte de incisos, você vai para o município. E aí você vai ler o inciso e vai procurar onde está. Achei. Onde está? Achei. E olha que legal. Além disso, você está fazendo o quê? Está lendo novamente. Você está repetindo. Redundância, que é o segredo da aprendizagem. A gente aprende repetindo. Por isso que não tem fórmula mágica. Você tem que repetir, 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 repetir. O ponto aqui é que você está repetindo de uma forma diferente. E outra, você está usando um dos principais métodos da neurociência, que é fazer. A gente aprende mais fazendo do que lendo, do que escutando, do que ouvindo. Escutando e ouvindo já deu, né? Do que escrevendo. Fazendo. Você está fazendo um quadro. Só de você raciocinar, não, o que é parecido, você vai ter que ler de novo até achar, opa, repetiu. Você vai ter que raciocinar para ver o que é parecido, está usando o raciocínio que é a melhor forma. Beleza, olha, usou várias metodologias, várias formas que a neurociência diz de como aprender, e você agora está evoluindo no seu estudo, porque usando uma só. Beleza, vou fazer esse quadro comparativo então, professor. Como é que faz? Passo a passo do quadro comparativo. Bora lá. Por que bora lá, pessoal? Porque eu falo isso muito e acabou ficando bom. Vamos fazer um quadro. Ai, que óbvio, professor. Sim. Faz o quadro como? No Excel, no Word ou na mão? Na mão. Professor, mas o seu todos são gráficos. No Excel. Beleza, porque meu objetivo é outro. Meu objetivo é mostrar para você e eu quero que fique até bonitinho visualmente para você ficar mais interessado. Porque já basta a carcaça feia do professor aqui. Eu quero um negócio bonitinho aqui embaixo. Olha, ó. Eu quero isso aqui. Né? Mas continua. Faça um quadro. Beleza, professor, vou fazer. Fiz um quadro. União, Estados e Municípios. Escrevi lá. Beleza, e agora? Bora preencher esse quadro. Preencha do mais amplo. Comece pelo mais amplo. Por quê? Por óbvio, porque depois você vai comparar com ele. Então, beleza. O que eu faço agora? Vou começar a preencher. Eu pego lá do artigo 21 até o 30 e começo a ler tudo que é da União. Volta nos meus slides anteriores aí que vocês vão ver o quê? Que eu já passei para vocês o que é de cada um. Né? Então você vai lá e você vai ler. Vou ler nesse e vou colocar. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Declarar guerra, tá até faltando um R ali, né? É porque declara guerra e outras coisas. Então eu peguei só o comecinho. Assegurar a defesa nacional, percebo que todos esses são fáceis, né? Guerra é de um país para outro, é um interesse geral, não é um interesse regional ou local, né? É fácil, mas você vai começar a preencher, vai preenchendo com calma. Só preencher todos, mesmo que você deduzir, vai preencher, porque querendo ou não, você já vai repetir sem querer, vai gravar. Repetição é a chave da neurociência, é a redundância, é assim que você vai aprender o conteúdo. Bom, terceiro, focar no foque no que é parecido, porque é isso que vai ser cobrado, porque você vai confundir o examinador, ele fala assim, não sabe, né? É isso que ele está te avaliando, é a famosa pegadinha que os alunos falar com a gente, né? Bom, foque nos parecidos, eu coloquei alguns parecidos, esse aqui é o exemplo que eu mais gosto, olha só. Legislar sobre política nacional de transporte, competência da União. Legislar sobre trânsito e transporte, competência da União. Mas às vezes você sabe disso. O que você sabe? Você pensa assim, sinal, Código de Trânsito Brasileiro. Ó, já te deu a dica, não é? Legislou sobre a política nacional de transporte, sobre trânsito e transporte, já tem até um código, não é? Que foi feito pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é a competência da União. Ah, o prefeito pode fazer? Não. O Estado pode fazer? Também não. Agora olha os municípios. Organizar o transporte coletivo. Também fala de transporte. E é aí que ele te coloca uma enrascada. É aqui que o examinador ele quer te deixar confuso. Ele coloca algo parecido e a chance é que você confunda. Mas pense só. 93 incisos. Não são todos parecidos. São só alguns que são parecidos. Se você
fizer esse quadro, você vai ver o que é parecido. No segundo momento, o que você vai fazer? Você vai começar a ler só os que são parecidos. Você vai colorir, você vai grifar. Antes da prova, você vai ler só esses que são parecidos. E aí, o que você vai fazer? Você vai guardar, você vai memorizar sem nenhum problema. E você diminuiu a quantidade de coisas que você tem que estudar. Você não tem que estar 93 em todos, mas nesse caso aqui, só 3. Né? Olha como é que é muito mais fácil memorizar 3 do que 93. Então, o método de estudo, a metodologia, o aprender a aprender, às vezes ele te encurta o caminho, não que você vai estudar menos, no sentido de fórmula mágica, que vai decorar e vai saber, não. Mas no sentido de que você consegue organizar seu estudo, ser inteligente e acabar fazendo o quê? Memorizando mais facilmente. Você não vai precisar de memorizar 93, só memorizar bem menos. E aí é mais fácil, sua chance aumenta. Professor, gostei. Vamos continuar? E o Estado? Quem viu que eu não coloquei nada no quadro? Adoro essa menina que é meio indígena, bonitinha, né? E o Estado? Lembra que o Estado é residual? De fato, o Estado é residual. Mas olha que interessante. Tudo que não é vedado. Falou na Constituição sobre transporte intermunicipal? Nada é falado na Constituição sobre isso. Ela fala, como vocês vão voltar aqui, ó, legislar sobre política nacional de transporte e sobre trânsito e transporte. Ela fala sobre organizar o transporte coletivo, mas ela não fala sobre transporte intermunicipal. Nesse caso aqui, o Estado é residual e a gente vai lembrar da regra de predominância de interesse. Olha só, transporte internacional, União. Transporte coletivo, que é aquele local dentro da cidade, município. Para quem que vai sobrar o transporte intermunicipal? Para o Estado. Não é vedado a ele, pela regra de predominância de interesse, quem que é capaz disso? Ele. Lembra da polêmica na pandemia? Teve um presidente que falava que não tinha pandemia. Aí um governador X falava que tinha pandemia, o governador Y falava que não tinha. O município X falava que tinha, o município Y falava que não tinha. Aí vamos imaginar lá. O pandemônio, município pandemônio. O prefeito do pandemônio é o Covid Nelson. E o Covid Nelson acredita na pandemia. Na cidade do lado, que é a cidade, não pensei no nome, então uma cidade X, ficar desse jeito mesmo, eu tenho um outro prefeito. Vamos lá, prefeita então. Prefeita, né? Que é a Covidneia. E a Covidneia, ela não acredita na pandemia. Aí o Covid... Ele ou Nelson? O primeiro lá, que acreditava na pandemia, falou assim, ninguém da cidade X vai entrar, porque lá eles não acreditam nisso. Determinou isso, fez uma lei, fez o escambau a 4. Ele pode fazer isso? Não, porque ele não tem competência, ele não tem poder para falar sobre transporte intermunicipal. Tanto é que nesse caso concreto, que foi real e aconteceu, o que aconteceu? Provavelmente o departamento de jurídico falou, senhor prefeito, você não pode falar isso não. Ele voltou atrás e falou assim, olha, desculpa, pode entrar o pessoal da cidade X sim, só que vai ter uma barreira sanitária, então eles vão ter que passar por ela. Tranquilo. Ele não interferiu no transporte intermunicipal. A mesma coisa dos estados, hein? Imagina que o estado X acredita na pandemia. O estado Y não acredita na pandemia. Aí o estado X fala assim, ó, ninguém do estado Y vai entrar aqui não, porque eles não acreditam na pandemia. Ele pode? Não. Transporte interestadual, a competência não é do governador, que não é regional, vai além da região dele, não é? Então a competência é do presidente, ele não pode falar sobre isso. Então percebe que a competência é para evitar o abuso mesmo, para evitar que o presidente defira nos assuntos do estado do município e vice-versa. Nesse caso aqui, é residual, não tem regra nenhuma, intermunicipal do estado, e além disso, o que a gente tem? A regra de predominância de interesse. Esse assunto, inclusive, foi decidido pelo STF. Eu tenho um post-it lá no Instagram sobre isso, que cita essa decisão jurisprudencial, tá? Mas vamos continuar. Olha só, um outro exemplo, esse aqui eu gosto muito também, ele cai muito em prova e ele às vezes confunde o aluno. Olha só, União, legislar sobre direito penal e processual. Estados, legislar sobre direito penitenciário. Estados, legislar sobre procedimentos em matéria processual. Processo, como você vai ver com o professor, relacionado, direito processual relacionado a processo. Processo tem que ter partes, tem que ter dialeticidade, tem que ter contraditória e ampla defesa. Procedimento, não. Inquérito, por exemplo, ele é um procedimento. E olha que polêmico, o inquérito está dentro de direito processual penal, então só a União legisla. Mas, ao mesmo tempo, alguns procedimentos relacionados à matéria processual, o Estado pode legislar. Olha como é que é complexo. E, às vezes, dá muita confusão. O que é procedimento, o que não é? Tem várias decisões sobre o assunto, tá? Por exemplo, o Estado de São Paulo já fez uma lei falando sobre a audição de preso por videoconferência. O STF declarou a lei inconstitucional porque achou que ele passou do limite, porque ele está falando de direito processual. Então, olha as polêmicas, tá? Essas polêmicas tudo também, elas vão cair em prova, né? Principalmente as mais atuais.
Mas esquece disso que eu estou falando de competência. Legislar sobre direito penitenciário. Penitenciário, não parece com a LEP, Lei de Execução Penal, que é processo penal? É processual, né? Não parece com processo penal? Então aqui você pode confundir, porque você sempre lembra. Tem até o capacete de PM lá, que é aquele mnemônico para lembrar as competências legislativas da União. Aí você decorou aqui o penal, processual penal, você erra feliz. Erra felizão. Você erra feliz porque você fala assim, tá, não pode legislar sobre direito processual não, mas ele está falando especificamente de direito penitenciário. Então essa aqui é uma boa para cair na sua prova. Viram qual que é a utilidade do quadro comparativo? Então, para a gente fechar aqui esse assunto. Olha só. Como é que eu uso o quadro comparativo? Primeiro, eu tenho que criar ele. Eu crio para comparar coisas que são parecidas. Serve muito para o direito penal também. Os crimes são similares. Por exemplo, estupro, ato obsceno, estelionato sexual, importunação sexual. Eles têm uma coisa em comum. Está até na minha aula, a última aula aí que eu gravei sobre importunação sexual. O que eles têm em comum? Que é parecido. Ou que é diferente, na verdade. O comportamento da vítima. A vítima se comporta diferente. Ou seja, no estupro, eu preciso da vítima para estuprar. Na importunação, eu faço contra a vítima. No ato obsceno, nem tem vítima, porque é a sociedade, é a coletividade. Então, comparar ajuda você a focar só no principal. O estelionato sexual tem anuência, ou seja, a pessoa concorda com o sexo, mas ela é enganada. Nos outros não tem anuência, tirando o ato obsceno, porque não tem vítima. Então, percebe que quando você coloca lado a lado, você vai acabar vendo o que é diferente, e é o que é diferente que vai cair na sua prova, ou que é muito similar e te confunde. Tá? Então, o quadro resumo é ótimo para isso. Tá? O quadro comparativo, desculpa. Segundo ponto, você tem que fazer o quadro comparativo para você ir gravando redundância, usar um método diferente, fechou? Segundo ponto, para que seja o quadro resumo? Para você fazer sua revisão. Como ele vai estar com poucas coisas escritas, você vai começar a ler e tentar lembrar. Se você lembrar, você não precisa de revisar. Se você não lembra, você tem que voltar no seu caderno, voltar no seu livro. E terceiro ponto, ele serve para a mesma coisa que eu faço lá com os bilhetinhos jurídicos ou post-it jurídicos que eu deixo lá no Instagram. O que é? Você pode usar como uma forma de dar uma revisada rápida antes da prova. Então, antes da prova, você vai lendo esses quadros, porque eles são mais resumidos, você consegue ler vários. Então, você lê várias coisas, relaxa, não está estudando mais, uma semana antes da prova não dá mais para aprender nada, porque a aprendizagem demora, mas dá para você ficar revendo pontos que são pontos polêmicos, e às vezes você vai guardar e lembrar na prova, entendeu? Entendeu? Você gostou. Se gostou, curte! Curte aí, ó. Comenta se tem dúvida ou se gostou também, porque eu preciso que vocês me ajudem, que o algoritmo jogue a meu favor. Manda uma mensagem ou no Insta, se quiser uma privada, ou no próprio YouTube. Salve isso aqui para você lembrar depois, ou para revisar isso depois, quando você precisar de falar de competência. E aqui, ó, não se esqueça que a gente está no YouTube. Eu preciso que você curta, eu preciso que você compartilhe e principalmente assine o sininho, porque você vai ser avisado de todas as aulas. No momento, aulas semanais, toda quarta-feira eu lanço aula nova, ou sobre penal, ou sobre penal, ou sobre aprender a aprender. Ou então, como eu fiz hoje, uma casadinha, mistura as duas coisas, técnica de aprendizagem junto com uma matéria. Fechou? Depois eu gravo uma outra dessa. Me deem a luz, me falem se gostaram. Tchau, tchau, até mais. Negócio que eu já vi os blogueiros fazendo aqui, ó. Olha só. Se der certo, Deus, se não der, no seu. Tchau!